Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar tudo sobre jejum de dopamina. Esse é um assunto que ficou bem famosinho por aí um tempinho atrás e assim como tudo que fica um pouco mais famoso, um pouco mais popular, falam muita besteira por aí. Então a gente vai falar tudo sobre jejum de dopamina de acordo com os conhecimentos científicos, de acordo com as neurociências. Então eu vou falar se isso existe, não existe, o que é jejum de dopamina, o que funciona, o que não funciona. Enfim, você vai entender de uma ponta a outra todo esse assunto, tá bom? Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Kelvin Corrêa, eu sou especialista em neurociências e comportamento humano e aqui nesse canal eu trago conteúdos sobre desenvolvimento pessoal e autoconhecimento sempre baseado em ciência. Então, se você está buscando melhorar a sua vida, está buscando se conhecer um pouco melhor, já se inscreve aí porque tem vídeo novo toda semana. Bom, galera, eu resolvi trazer esse assunto aqui para vocês porque muito do que tem se falado por aí sobre jejum de dopamina não tem nenhuma comprovação científica, tá? Muitas das coisas que as pessoas falam e esses protocolos malucos aí que recomendam, na realidade podem até estar prejudicando a saúde das pessoas que resolvem topar e tentar fazer uma coisa dessas. O jejum de dopamina, conceitualmente falando, em âmbito cerebral e comportamental, existe. Isso é algo que realmente existe dentro da ciência. Porém, quando a gente pesquisa sobre esse assunto na internet, não é o que aparece ali. Na realidade, o que aparece ali é uma coisa que o pessoal do Vale do Silício inventou, com protocolos malucos ali prometendo que você vai ter mais produtividade, mais foco. Então aquilo que a gente vai achar na internet não é o jejum de dopamina verdadeiro, entendeu? Isso que essa galera tá prometendo e diz que funciona é basicamente você se abster de qualquer estímulo que aumente a sua dopamina ou que te gere prazer de alguma forma, como eu disse, prometendo produtividade, foco e resultados incríveis em estudo e trabalho, por exemplo. E, gente, para vocês terem uma noção, tem alguns protocolos desses aí que o pessoal afirma que você tem que viver, na realidade, basicamente dentro de um quarto, dentro de uma sala de preferência escura, que você não tem que comer nenhuma comida que você goste, nada que seja palatável para você, que você não pode ter nenhum tipo de contato com rede social, que você não pode ter nenhum tipo de contato com outra pessoa, ou seja, que você não pode ter nenhum tipo de estímulo além daquele o que você vai estudar ou que você vai trabalhar ali. É muito bizarro e na realidade não faz sentido nenhum tudo isso. Talvez fosse por um curto período de tempo, né, como uma sessão de estudos, até tudo bem, normal, né, se faz ali por 1, 2 horinhas, mas essa galera tá vivendo assim. Tá vivendo por semanas, meses ou sei lá se alguém até chegou a fazer 1 ano esse tipo de protocolo. Isso é loucura e muito provavelmente na realidade pode estar prejudicando a saúde mental de quem topa fazer esse tipo de coisa e não trazendo bons resultados, tendo mais produtividade. Então toma um pouco de cuidado quando você ouvir essas coisas muito extremas por aí na internet, né? Que esses gurus afirmam que é o melhor para você e não é. E tenta sempre ser um pouquinho mais cético, buscar entender se aquilo tem alguma comprovação científica, porque tem muita bobeira sendo dita por aí e com certeza a sua saúde mental vai agradecer, tá bom? Entendido que não é jejum de dopamina, agora a gente precisa entender o que é. E para quem já me segue aqui, acompanha meus vídeos, já sabe mais ou menos que dopamina é um sinal químico que tem dentro do nosso cérebro que é responsável por nos dar a motivação, o impulso para fazer qualquer tipo de coisa, certo? Sem a dopamina no nosso cérebro, sem motivação. E imagina que se a gente zerasse a dopamina no seu cérebro agora, você provavelmente morreria até de fome por não ter a motivação de atravessar a sala e pegar a comida do outro lado dela. E parece meio esquisito, mas já tem estudos em animais que provam esse tipo de coisa. Então entenda, a dopamina é responsável pela sua motivação, te dar um motivo, te dar um impulso de fazer alguma coisa. Entendido isso, o que é a dopamina e por que ela é tão importante, eu vou ter que dar um zoom aí no seu cérebro, eu até vou ver se eu consigo colocar uma imagem na tela para facilitar a explicação e ser só um pouquinho mais técnico, porque é algo que você precisa entender agora para fazer sentido, para entender o que eu vou te explicar lá no final, que é o mais importante. Então acompanhe aí a linha de raciocínio para você pegar o conteúdo como um todo, tá bom? Imagina que esse sinal químico, essa tal de dopamina,
ela sempre precisa de uma coisa que a gente chama de receptor para surtir algum efeito no seu comportamento. Imagina que a dopamina é como se fosse uma chave e o receptor como se fosse a fechadura dessa chave. Para a chave cumprir a função dela, que seria abrir a porta, ela precisa da fechadura, certo? Senão ela não funciona e ela não tem nenhuma utilidade prática. Com a dopamina é a mesma coisa, ela necessita do receptor para alterar o seu comportamento. E se ainda está um pouco confuso, para ficar bem prático, a gente pode dar o exemplo de um usuário de drogas. Inclusive, a maioria dos estudos dessa área usam essas pessoas que são adictas, que são viciadas em alguma substância. Até eu vou deixar aí um artigo científico bem legal, uma revisão bem detalhada para quem quiser pesquisar mais. E eu me baseei bastante no conteúdo desse vídeo do que eu aprendi aqui nele, tá? Seguindo aqui no exemplo, imagine o seguinte, imagine uma pessoa que começou a utilizar algum tipo de droga. Você pode imaginar qualquer droga mesmo, seja lícita ou ilícita. Mas eu gosto de usar o exemplo do pó, da coca, da farinha, porque é uma das drogas mais pesadas aí, que traz um exemplo mais extremo, mais forte para a gente pensar. O cérebro dessa pessoa, quando ela começou a usar essa droga, ele está totalmente normal, funcionando normalmente, a vida dessa pessoa está normal, o cérebro dela está com todos os receptores, a dopamina está sendo liberada ali normalmente. Porém, conforme essa pessoa vai utilizando a droga de maneira frequente, de maneira constante, aquele comportamento vicioso de busca de droga, o que acontece é que os níveis de dopamina no cérebro dessa pessoa acabam sempre ficando muito altos, o que não é natural para o nosso corpo. Imagina que toda vez que essa pessoa sente vontade de buscar aquela droga, uma enxurrada de dopamina é liberada, que é isso que dá aquela motivação, aquela fissura de buscar a droga a qualquer custo. Daí, como uma forma de proteção natural do seu cérebro, uma regulação dele, o que acontece é que há uma diminuição desses receptores de dopamina, porque aí mesmo tendo essa enxurrada, essa quantidade muito grande de dopamina ali, ela não consegue se ligar nos receptores e ter a efetividade. É aquele esquema que eu falei da fechadura e da chave. Se a gente tira as fechaduras, as chaves não cumprem a sua função. E assim, teoricamente, haveria ali uma regulação, né, e tudo ficaria bem na maquinaria do seu cérebro. Porém, aí é geralmente quando se inicia um outro problema. Um impulso natural dessa pessoa, um comportamento natural dela nessa situação é acabar buscando mais ainda a química, a substância ou o comportamento que ela está viciada. Porque como ela tem menos receptores ali, para ela sentir a mesma sensação novamente, ela precisa de uma quantidade ainda maior de dopamina para tentar, digamos, forçar essas fechaduras que restaram ali. E acaba caindo nesse ciclo vicioso aí de cada vez perder mais receptores e buscar mais ainda a droga. E todo esse ciclo acaba com o seu sistema de recompensa. É por isso que a gente vê pessoas que acabam ficando viciadas em alguma coisa, basicamente perdendo tudo que tem na sua vida. Esse sistema de recompensa, todo esse sistema que envolve a dopamina e motivação de uma pessoa, ele está tão lascado, ele está tão viciado que essa pessoa só tem motivação para uma única coisa, que é o objeto de vício dela. E ela acaba realmente largando tudo que tem na vida. E eu usei o exemplo de uma droga pesada para ser bem um extremo aqui, mas esse mecanismo, tudo isso aqui que eu expliquei, também acontece com outras substâncias e até com comportamentos. Quando você fuma o seu cigarro, esse mecanismo acontece. Quando você fuma a sua erva, esse mecanismo acontece. Quando você bebe álcool e até quando você vê pornografia, por exemplo. O nosso corpo ele não precisa de uma química externa para ficar viciado. E não é à toa que a gente vê muito por aí pessoas que ficam viciadas em jogos de azar. Não tem nenhuma química sendo, sei lá, inalada ou injetada nessa pessoa. Ela fica viciada no comportamento. Inclusive está bem na moda aí agora, né? Esses jogos de casa de aposta, tudo é bet alguma coisa, né? Tem um monte de site, um monte de aplicativo. E vocês podem anotar o que eu estou falando. Daqui a um tempo, o que a gente vai ver é um monte de notícia aí em televisão, em jornal de pessoas que ficaram viciadas nesse tipo de jogo de azar e perderam tudo, perderam casa, perderam carro, enfim, podem anotar isso aí porque daqui a um tempo a gente vai ver um monte disso. E agora eu te faço uma pergunta que provavelmente entendido tudo isso aqui você vai saber responder. Qual que é o tratamento, o que as clínicas fazem quando elas tentam tratar uma pessoa que está viciada em algo?
Exatamente isso. Elas fazem o jejum de dopamina, o verdadeiro jejum de dopamina, que nada mais é do que a base, né, desse tratamento, é abster a pessoa daquele vício que ela tem, daquele estímulo vicioso, seja uma substância ou seja um comportamento. Da mesma forma que a gente causou toda aquela bagunça no cérebro se expondo demais a essa substância ou a esse comportamento, retirando ela é que a gente vai organizar a casa novamente, né? Você se abstendo de se expor ao comportamento ou à substância é o que aos poucos vai fazendo ali o seu sistema de recompensa e ir voltando até o normal. Então, o jejum de dopamina nada mais é do que um outro nome que dão para o tratamento de basicamente qualquer tipo de vício, tá bom? Mais uma coisa que provavelmente você não sacou aqui é que eu usei um exemplo de uma coisa extrema, né? Uma pessoa adicta, realmente viciada em uma droga muito pesada. Mas esse mecanismo, tudo isso que acontece, ele existe também em escalas menores e isso pode estar acontecendo comigo e com você nesse exato momento. Talvez nenhum de nós esteja passando por uma situação extrema como esse exemplo que eu dei, mas em escalas menores a gente pode estar sofrendo com isso sim. Mas como assim, né? Eu vou te dar um exemplo. Na verdade, eu vou te descrever uma pessoa e você tenta imaginar aí se você não conhece alguém que é assim ou talvez seja até você. Imagina alguém que vive dando estímulos hiperdopaminérgicos o tempo todo. Diariamente ela vive dando esses estímulos, buscando recompensas sempre muito rápidas e fáceis. Então o tempo todo em rede social, principalmente rede rápida, né? A pessoa não pode ver um vídeo de mais de 1 minuto e meio, senão ela passa, né? Então é TikTok e Reels ali o tempo todo, não consegue nem parar 10 minutinhos, 15 minutinhos para ver uma aula como essa que eu montei aqui. A pessoa bebe ou fuma diariamente ou quase todo dia. É uma pessoa que vive comendo comida hipercalórica, hiperpalatável ali, né, para satisfazer aquele desejo muito grande que ela tem. Vive no rolê aí, aproveitando a vida, né, todo dia a dia de rolê. Isso quando ainda não usa algum outro tipo de droga, né, fuma uma erva, usa uma balinha, toma um doce, enfim, coloca a imagem dessa pessoa na sua cabeça. Agora, como que você acha que está o sistema de recompensa dessa pessoa? Como que está o cérebro dela? Ela basicamente está moldando o cérebro dela a só buscar estímulos hiperdopaminérgicos e que demandem o mínimo de esforço e de tempo possível. Como que essa pessoa vai ter motivação ou piorou, sentir prazer com coisas simples e necessárias da vida? Não tem como. Se você vive o tempo todo se enchendo de estímulos que estão aqui, você não vai conseguir sentir prazer ou sentir vontade de, sei lá, fazer uma caminhada no parque, treinar, sentar um pouco para ler um livro, estudar alguma coisa. Você não vai conseguir sentir motivação para planejar alguma coisa para o longo prazo, seja a sua carreira, seja um negócio, ou até sentar com uma pessoa para conversar de maneira um pouco mais tranquila, fora daquela zoeira toda, de todo aquele estímulo que você fica buscando o tempo todo, se você é assim. Tudo isso, todas essas outras coisas que são necessárias da nossa vida, elas estão aqui como estímulo. E se você está aqui o tempo todo, esquece. É aquele clássico exemplo da pessoa que fala: não, eu sei que eu tenho potencial para fazer isso, aquilo, eu sei que eu posso mudar tal coisa, que eu preciso fazer não sei o quê, mas agora não é o momento, eu não vou buscar isso agora, dá muito trabalho, depois eu vejo isso. Esse é um exemplo clássico que a gente ouve basicamente todos os dias das pessoas. É óbvio que essa pessoa não vai estar afim e não vai mudar. O cérebro dela, o sistema de recompensa dela está tão viciado a esses super estímulos e recompensa o tempo todo que nada vai parecer interessante o suficiente para gerar uma ação ou gerar uma mudança. Se esse é o seu caso, eu tenho certeza que a maioria das vezes que você se vê interessado em alguma coisa que vai ser positivo para você, principalmente se for uma coisa pro longo prazo, a primeira coisa que já vem na cabeça é: mas para eu resolver ou para eu melhorar isso, eu vou ter que abrir mão de tal e tal coisa. Mas para eu melhorar essa situação, eu preciso fazer isso e isso. É muito esforço, é muita coisa. Melhor deixar para lá. É muito simples de prever esse tipo de comportamento, esse tipo de reação. É só olhar para o que você está moldando o seu cérebro, para o que você está treinando ele.
Se você é assim, o seu limiar de percepção de esforço é extremamente baixo, ou seja, a sua percepção do quanto que você tem que agir, o tanto que você tem que se esforçar para conseguir uma recompensa é extremamente baixo. Nenhuma dessas coisas vão ser interessantes para você mesmo. E é para isso que a gente tem que refletir essa questão do jejum de dopamina em menores escalas. Talvez você não esteja em um extremo de um vício em uma substância ou um comportamento extremamente nocivo. Mas será que seu sistema de recompensas já não está um pouco torto para esse lado? Será que não seria interessante você fazer um teste de retirar ou diminuir alguma substância, algum comportamento que você tem quase que diariamente para ver o que acontece com você? Faz um teste, reduz a sua rede social, reduz o tanto que você bebe ou que você fuma por 3, 4 semaninhas ali, um mês, e provavelmente você vai perceber o quanto que você é dependente desse tipo de coisa para se sentir bem. E piorou ainda se você incluir uma coisa positiva na sua vida. Aí a mudança, esse incômodo vai ser maior ainda. Eu não estou dizendo que uma pessoa tem que se privar de fazer tudo que gosta ou simplesmente não ter nenhum tipo de estímulo que seja um pouco mais apelativo e que dê uma recompensa fácil. Não é isso que eu estou dizendo. Isso é exatamente o que eu critiquei do pessoal do Vale do Silício, que foi extremista usando esse conceito da ciência. O que eu estou dizendo, na realidade, é para você refletir um pouco, para você prestar atenção. Eu mesmo gosto de tomar uma, gosto de sair para viajar, gosto de fazer uma bagunça aqui em casa de vez em quando. Não seja 8 ou 80, não seja extremista com isso aqui que eu estou te ensinando. A mensagem aqui é: toma cuidado com o que você está ensinando para o seu cérebro. Se você está treinando ele a só buscar recompensas rápidas e fáceis, não espere conquistas, não espere resultados difíceis e duradouros. É esse recado, é isso que eu quero que você tenha na sua cabeça e reflita, tá bom? Bom, espero que a mensagem tenha ficado clara, que você tenha expandido a sua visão sobre esse assunto. E se você gostou, não esquece de curtir aqui embaixo, de se inscrever no canal, porque tem vídeo novo toda semana, tá bom? Um abraço e até a próxima!